Como é bom poder dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu me ofereço como oferta. Isso está dentro do que a gente está estudando nesses domingos. Nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais, sobre os hábitos transformadores. E hoje nós vamos falar sobre jejum. É para você difícil o jejum? Quantos aqui já fizeram jejum? Levanta a mão. Só isso? Você nunca fez um exame? Precisou ficar sem tomar e comer alguma coisa? Então você já fez algum jejum. E foi isso que a gente explicou de manhã, isso que a gente quer falar um pouco nessa tarde. Que existe vários tipos de jejum. Nós geralmente conhecemos o jejum, que a gente tira alguma refeição, algum alimento, para fazer algum tipo de exame. Nós conhecemos o jejum intermitente, que é aquele jejum mais ligado ao biológico, a questão de você cuidar da sua saúde, para ficar com a saúde melhor, com a mente melhor, com o corpo físico melhor. Então é um jejum também muito saudável, que precisa ser feito. O jejum onde nós nos abstemos de algum alimento pensando na nossa saúde física. Só que o jejum que nós queremos falar nessa tarde é um jejum diferente, porque é o jejum bíblico. E nós vamos ver qual a diferença do jejum de um exame, do jejum biológico, que a gente faz pensando na saúde, para o jejum bíblico, com um propósito e com outro alvo. Nós estamos falando aqui sobre algumas disciplinas. E você tem sido desafiado a cada domingo. No primeiro domingo você foi desafiado à prática da oração. E nós desafiamos você. E eu até trouxe aqui qual era o desafio para você lembrar novamente. Eu tenho certeza que você já está fazendo, mas a nossa oração é que você, como membro desta igreja, querido, que você ore sozinho todos os dias. Que você tenha um tempo a sós com Deus todos os dias. E que nesse tempo a sós com Deus, você inclua na sua oração algumas coisas. Você comece a sua oração agradecendo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Que a partir do momento que você agradecer, você passe para o momento da confissão. Que você use na sua oração um tempo para você confessar pecados. Abrir o seu coração para Deus. Permitir que Ele sonde você. Ver se há em você algum caminho mau, te guie pelo caminho correto. Depois de agradecer, de confessar pecados, você vai interceder. É o momento da sua oração que você ora por outras pessoas, que você pede por outras necessidades, que não são as suas pessoais. E você termina a sua oração pedindo. Aí sim você olha para você, para as suas necessidades e para a sua realidade. A gente começa olhando para Deus, a gente olha para nós no sentido do que precisa ser melhorado e pedido a Deus perdão. A gente olha para o outro e depois a gente pede. E por que isso? Porque geralmente a oração de algumas pessoas é só pedido. E nós queremos entender, e queremos que você entenda que a oração é muito mais do que só pedir para nós. A oração é agradecer. A oração é confessar pecados. A oração é interceder. E depois, os pedidos pessoais. Então esse foi o primeiro desafio, orar sozinho todos os dias. Orar pelas refeições. Não coma mais nada sem antes agradecer a Deus. Não participe de nenhuma refeição sem antes olhar para aquele prato e dizer obrigado a Deus pela provisão. Obrigado por ser o Deus da provisão. Seja na sua casa, seja onde você estiver, ore pela refeição. Ore por aquele alimento que Deus te deu. Tenha esse olhar, que foi o Deus da provisão que providenciou aquilo. E nós precisamos agradecer a Ele por isso. E depois, orar com a sua família. Cada um tem uma dinâmica de horário, de rotinas. Alguns vão conseguir isso mais de uma vez por semana, mas pelo menos uma vez na semana, reúna a sua família, ore todos juntos. Esse foi o desafio da oração. Esse é um hábito transformador. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai ver transformação nas nossas vidas. O da semana passada foi o da Bíblia. Nós desafiamos você a você ouvir o livro de Filipenses. Ouvir é pegar o aplicativo da Bíblia que você usa e ouvir o livro. Eu não estou falando de você ouvir uma mensagem de um pregador no YouTube. Não, é ouvir a Bíblia. Seja no YouTube, seja no aplicativo, você coloca lá livro de Filipenses e você vai ouvir os 4 capítulos de Filipenses. E olha que desafio difícil. 4 capítulos.
Dá para fazer rápido. Dá para você ouvir tudo em um dia, dá para você ouvir um capítulo por dia, dá para ouvir depois tudo de novo. Querido, dá para fazer do jeito que você quiser, indo para o trabalho, em casa lavando louça, ouvir Filipenses. Depois de ouvir, ler o livro de Filipenses. Aí você vai para o papel ou para o aplicativo e você vai ler capítulo por capítulo. Dessa leitura, disso que você ouviu, você vai memorizar um versículo bíblico. Aquele versículo que mais chamou a sua atenção. Você vai memorizar ele. O que é memorizar, que a gente falou na semana passada? É você conseguir falar o versículo sem ter que olhar o texto. Um dos versículos que foi citado aqui, que algumas pessoas memorizaram, está lá em Filipenses 4. Paulo dizendo: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu agora sei ter contentamento quando tenho muito ou quando tenho pouco. Aí, dependendo da tradução que você usa, vai estar um pouco diferente, mas é você saber memorizar e falar o texto sem ter que olhar para ele. E depois de você fazer esse exercício, você vai meditar nesse texto. Deus, eu preciso aprender a viver contente também, em toda e qualquer situação. E sabe o que a gente aprende quando a gente medita num versículo como esse? Que a gente tem que parar de reclamar. Que a gente tem que agradecer mais pelo que a gente tem. Porque dentro desse estudar as curiosidades do livro, a gente vai aprender que Paulo, quando falou isso, ele estava preso. E mesmo preso, Paulo escreve um livro que só fala da alegria que vem do Senhor, não das circunstâncias. E dentro dessas orientações ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Se alguém que estava preso consegue dizer para nós que aprendeu o segredo do contentamento, nós podemos também, mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós esperávamos, continuar contente olhando para Cristo. Isso é contentamento, isso vem através desse exercício prático. E hoje vem a terceira lição, que é o jejum. Então nós falamos da oração, nós falamos da Bíblia e hoje nós entramos em jejum. Isso são hábitos transformadores. Tem muitos hábitos que, se você colocar na sua vida, se você colocar na sua agenda, vão ser hábitos extremamente saudáveis. Vão abençoar você. Mas esses daqui, além de ser saudáveis, eles são transformadores. É o que a gente quer que você experimente. E o que é o objetivo das disciplinas espirituais? É fazer com que você seja parecido com Jesus. O grande desejo do Pai, de Deus, é que você seja parecido com Jesus. É que as suas atitudes, o seu comportamento, a sua vida, você seja cada vez mais parecido com Jesus. Se você quiser esse material que a gente está usando na escola bíblica, é diferente desse que eu estou usando nos cultos, é um pouco mais completo, tem mais informações, é só você me procurar, ou manda uma mensagem no WhatsApp, eu mando para você os PDFs e tudo aquilo que a gente está usando na escola bíblica. Mas quando a gente olha para essa palavra e essa prática que hoje parece tão esquecidas nas igrejas hoje, o que é o jejum? O que seria essa prática? O que seria essa disciplina? O que seria isso na prática? Jejum é abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. O jejum normal é a abstinência de alimentos. O jejum bíblico é o jejum onde você se abstém de forma voluntária de alimentos com propósitos espirituais. Eu não vou fazer o jejum porque eu quero algo de Deus. Eu vou fazer o jejum porque eu quero Deus. Eu quero a presença dEle. Eu quero Ele cada vez mais perto de mim. Portanto, o jejum nem sempre lida com a abstinência de alimentos. Às vezes nós precisamos jejuar de algum envolvimento com outras pessoas. Em alguns momentos a gente vai ter que jejuar da mídia, deixar um pouquinho a mídia de lado e nos concentrar mais na presença de Deus, na pessoa de Deus, na palavra de Deus. Em alguns momentos a gente vai ter que jejuar do telefone, de conversas, de sono, a fim de nos tornar mais absorvidos, mais íntimos nesse período de atividade espiritual. Portanto, o jejum é um momento onde nós nos abstemos, nós deixamos algo que é importante, que nós gostamos, que nós necessitamos, deixamos isso de lado para termos uma busca mais intensa a Deus, a presença dEle.
aquilo que Ele tem para nos oferecer nessa intimidade da oração e da leitura da palavra. E quando nós olhamos para a Bíblia, há vários tipos de jejum. Eu quero falar somente desses daqui. Mas tem mais quando a gente olha para as Escrituras. O primeiro seria o jejum normal. O segundo, o jejum parcial. O terceiro, o jejum absoluto. Existe também o jejum congregacional. E existe os jejuns ocasionais e particulares. São vários tipos de jejum que a gente vai olhar hoje. E eu creio que Deus vai desafiar você a colocar na sua vida essa disciplina. Se você já tem isso como hábito em alguns momentos na sua vida com Deus, de usar esse recurso, continue. Se você ainda não tem tido essa experiência com Deus através do jejum, nós queremos que você entenda que isso é atual, ainda é para os nossos dias e vai trazer transformação para a sua vida. O jejum normal envolve a abstinência de todos os alimentos, mas não da água, não do líquido. Lá em Mateus 4:2 fala sobre ele. Nada é mencionado nesse texto, nem em Mateus nem em Lucas, que Jesus não tinha sentido sede, que ele não comeu nada. Ele deve ter tido sede, mas não fala que ele não bebeu coisa alguma. Olha o texto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Acredita-se que ele tomou água. O que ele não tomou, o que ele não fez foi comer. E é um debate bíblico, mas é um texto que é usado para isso, para reafirmar sobre o jejum normal. Há outros textos. Eu vou usar só alguns, porque como é uma série temática, se usar muitos textos, a gente acaba até confundindo aquilo que está sendo trazido. Lucas 4:2 diz que é onde ele foi levado pelo diabo para ser tentado, ali ele ficou 40 dias, e ele não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então todos os textos que falam da tentação de Jesus só falam da questão de ele ter fome, dele não comer nada, não fala nada com respeito ao líquido. O jejum parcial, nós falamos do normal e o parcial. O que seria o jejum parcial? É uma limitação da dieta, mas não é a abstenção total de todos os alimentos. Você vai tirar algumas coisas, não vai tirar completamente. Daniel 1:12 é um exemplo disso. Ingeriu porções de comida muito menores do que as habituais por um certo período, comendo apenas algumas coisas simples. E olha a experiência que eles pediram. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de comer legumes e água para beber. Talvez esse seria um jejum muito bom para algumas pessoas que hoje têm dificuldade de comer legumes, né? Pensou você deixar a carne, seja qual for a carne, né? E falar assim: Senhor, meu amor pelo Senhor é tão grande que essa semana eu só vou comer legume. Eu vou comer quiabo, eu vou comer jiló, eu vou comer repolho, eu vou comer brócolis, né? Couve-flor. Não tem ninguém falando, eu recebo, é isso mesmo, né? Mas esse seria um jejum também, onde a gente tira algumas coisas, não completamente, mas a gente troca. E isso mostrando a Deus que o nosso amor por Ele é tão grande que aquilo não é a coisa mais importante. Eu sou capaz de deixar esse alimento, eu sou capaz de deixar a TV, eu sou capaz de deixar essa coisa que tem tirado o meu tempo para ter um tempo maior com o Senhor. Esse seria o jejum parcial. Daniel e seus amigos viveram isso. E o jejum absoluto, total? Não são todas as pessoas que conseguem ou que podem fazer esse tipo de jejum. Porque o jejum total, absoluto, ele é abstinência total de todos os alimentos, inclusive de líquidos, da água. São poucos versículos bíblicos que falam desse tipo de jejum. E na Bíblia nós encontramos isso dentro de um limite também, no máximo 3 dias, porque mais de 3 dias sem beber água, nós vamos fazer mal para a nossa saúde. E isso é um jejum muito perigoso para aqueles irmãos que hoje, infelizmente, têm que fazer uso de medicamento todos os dias. Então você não vai parar de fazer uso do seu medicamento. E muitos desses medicamentos você toma ele depois de
comer alguma coisa. Então você não vai deixar de tomar o remédio, porque o pastor falou que tem que fazer jejum, tirar tudo. Não, que não faz isso. Até é aconselhado, se você for começar a fazer um jejum, se não for esse que não tira tudo, você precisa procurar um profissional, ver se isso não vai impactar a sua saúde. A gente orienta a começar devagar. Tira uma refeição, tira duas, vai fazendo aos poucos. O corpo não está acostumado a fazer. Então isso tem que ser conduzido aos poucos. Mas há esse jejum absoluto. E alguns textos que falam sobre isso. O primeiro é Esdras 10:6. Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus. Foi para o quarto, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu, não bebeu nada. Ele ficou ali lamentando a infidelidade dos exilados. Foi um tempo de comunhão, de contrição, de pedir a Deus perdão, se arrependendo pelo que os exilados tinham feito na sua comunhão com Deus. Esther fala sobre isso também em 4:16. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Quando você lê Jonas, depois que Jonas prega a palavra de Deus a Nínive, é convocado um jejum a todos os moradores. E o texto diz, inclusive os animais. É um jejum total. E há um outro texto que é Paulo, na sua experiência de conversão. Por 3 dias ele ficou cego. E nesses 3 dias ele não comeu e não bebeu nada. Então esse é o jejum total, completo. Existe o jejum congregacional. Refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. A igreja é convocada para um tempo e um período de oração. E qual o propósito? Nós queremos como igreja que a nossa construção seja abençoada por Deus. Nós queremos como igreja que esse ano as nossas atividades dos ministérios sejam atividades onde as pessoas tenham um encontro com Deus. Nós vamos jejuar com um propósito, com uma finalidade espiritual. E toda a igreja será convocada a este movimento, a este jejum. Isso aconteceu lá em Joel 2,15. O líder inspirado por Deus disse, toque a trombeta em Sião, consagre um jejum, convoque uma assembleia sagrada. A igreja do Novo Testamento, em Atos, são vários os versículos que nós encontramos daquela igreja, não só orando, não só buscando a Deus, mas a igreja jejuando. Atos 13, 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor, enquanto jejuavam, o Espírito disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Assim, depois de jejuar e de orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A igreja buscando a direção, buscou a direção de Deus, orando e jejuando. Orando e dizendo ao Senhor, como igreja nós estamos nos abstendo deste alimento, porque nós queremos a direção do Senhor, que o Senhor nos mostre, e Deus então, através dessa oração, deste momento de oração e de jejum, mostra ali o que eles deviam fazer, como deveriam enviar. E havia os jejum ocasionais, são ocasiões especiais que surgem, uma necessidade, que nos traz como crentes a necessidade de, eu preciso me prostrar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso colocar isso diante do Senhor, é algo que não depende de mim, e eu preciso desse Deus de milagres, e eu além de orar, eu jejuo. 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. Nós vemos ali uma situação que surgiu, que era uma situação inesperada. Eles precisavam de proteção, de socorro. E quantas vezes surgem situações na nossa vida que fogem do controle. E nós precisamos colocar diante de Deus em oração e também em jejum. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. E aquele líder, Josafá, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades do Judá para buscar a ajuda do Senhor.
E diante daquele ataque inimigo que podia acontecer, o povo se prostra diante de Deus. O povo busca ajuda de Deus. E o povo vive ali um período de jejum, de oração, de quebrantamento, de contrição. Esses são alguns tipos de jejum que nós vemos nas Escrituras. Mas o que a gente precisa entender é que o jejum ainda é atual para hoje. Você, vivendo em 2024, ainda pode usar a prática da disciplina espiritual do jejum. Isso não foi lá para o Antigo Testamento, para a igreja do Novo Testamento, isso é para nós hoje. E por quê? Porque o próprio Cristo praticou o jejum. O próprio Cristo ensinou sobre o jejum. Os discípulos também fizeram e praticaram o jejum. A igreja, ela praticou o jejum. Portanto, o jejum é para nós hoje algo atual. Infelizmente, pouco falado, pouco feito, mas que a gente precisa retornar a isso. Esse hábito da oração, da Bíblia e do jejum são hábitos que, quando nós trouxermos para a nossa vida, para a nossa rotina, novamente vai trazer para nós transformação. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Foi questionado por que os discípulos de Jesus não jejuavam como os discípulos de João. E Jesus está falando: enquanto eu estiver aqui, eles estão comigo. Mas depois que eu não estiver com eles, eles vão jejuar. Então é o tempo onde nós temos a oportunidade de jejuar. É para nós, é para hoje. E qual é o propósito do jejum? Por que nós vamos jejuar? Qual é o propósito? Primeiro, o jejum, ele deve estar centrado em Deus, não em nós. Eu vou jejuar. Eu vou colocar esse hábito na minha vida e o olhar está centrado em Deus, não em nós. O jejum visa intensificar a nossa percepção da necessidade do Senhor. Quando a gente mortifica a carne, nós temos muito mais discernimento, entendimento das coisas espirituais. A gente vive tão intensamente essa vida louca, corrida dos dias de hoje, que muitas vezes a gente não tem mais a percepção, o discernimento do que é espiritual, da voz de Deus, de quando a voz não é de Deus. E o jejum, ele nos ajuda a essa intensificação, de nós entendermos que algumas coisas são espirituais, que algumas coisas, elas não se explicam na razão. O jejum vai abrir os nossos olhos. E quais são as razões de nós, como igreja, jejuar? O fortalecimento em oração. Você trazer essa prática junto com a prática da oração vai fortalecer a sua vida de oração. Eu falei aqui pela manhã, não vai fazer aquele jejum safado de eu vou jejuar todo dia, pastor. Todo dia, das 18 às 6 da manhã eu vou jejuar. Aí você janta às 17, abre o jejum às 18 e encerra às 6 da manhã tomando um café da manhã. Adiantou um jejum desse? Faz isso não, tenta enganar a Deus, querido. Não faz, não vai chamar a atenção de Deus. Isso não vai resolver nada. Ou senão aquele que fala assim: eu estou jejuando, é um momento que eu estou intencionalmente buscando a vontade de Deus, mas não sai da TV, não sai do celular, não sai da rede social, não vai virar nada, querido. O propósito é fortalecer a vida com Deus. Escolha de fato um período. Sabe aquele alimento no período do dia? Cada um tem o seu, né? Tem pessoas que é o café da manhã, ele não consegue ficar sem um café. Ele troca o almoço, ele troca o jantar, mas não tira o café dele. Tem pessoas que é o almoço, tem pessoas que é o jantar. Eu não sei para você qual é, mas aquilo que é mais importante para você, você tira. Porque você vai dedicar aquele tempo a se abster voluntariamente do alimento com o propósito de me aproximar de Deus. Nesse período, eu vou deixar o celular um pouco de lado. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Querido, não tem como não experimentar transformação. Porque o jejum é para fortalecimento de oração. É para nós buscarmos orientação de Deus. Talvez tenha algumas coisas na sua vida que precisam de orientação.
além de buscar conselhos com os líderes espirituais, além de buscar conselho na oração e na palavra, busca também em períodos de jejum, dizendo ao Senhor: eu estou aqui, Deus, totalmente entregue. É no jejum que nós expressamos tristeza, no sentido de reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, e no jejum nós dizemos: Senhor, eu quero mais da sua graça, mais do seu amor, mais do teu Santo Espírito, mais da sua presença. Quando a gente lê sobre Jesus sendo tentado, o primeiro versículo diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. O jejum vai nos ajudar a expressar essa tristeza, a um clamor por proteção, a arrependimento, a humilhação, no sentido de nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, que nós só vamos ficar de pé se nós estivermos prostrados, de joelhos, diante da cruz, que não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, é a dependência de Deus que nos mantém de pé, que mantém a nossa família de pé, que mantém os nossos filhos de pé. É a nossa entrega. O que você vai aprender com essas disciplinas espirituais é que Deus quer que você viva com Ele além da teoria, além da religiosidade. Viva a intimidade. E isso é algo para você, é para hoje. É para hoje. É através do jejum que a gente expressa preocupação com a obra de Deus. É através do jejum que a gente pode ministrar na vida de outras pessoas. É através do jejum que nós vamos ter mais força para resistir e vencer as tentações. E através do jejum, a gente adora a Deus. Porque a gente começa a tirar o olhar dessa terra e olhamos para Deus. Olhamos para Deus. Portanto, o desafio prático dessa semana: você vai continuar com o desafio da oração, você vai continuar com o desafio da Bíblia, e agora você vai incluir o desafio do jejum. Essa semana, escolha, prepare um dia onde você vai estar em jejum e oração diante do Senhor. Talvez vai ser uma refeição, talvez vai ser um período curto, mas você vai começar a trazer essa prática para a sua vida. Você vai começar a trazer essa prática para a sua vida com Deus. Você vai começar a trazer esse hábito para a sua vida. Talvez você vai precisar avisar antecipadamente a família, a esposa, o marido, os filhos. Imagina o marido, de repente, para de comer a comida da esposa. Não fala o que é. Então, queridos, chega na esposa, todo carinho, bem, né? Amor, não sei como você chama, vida, né? Chuchu, repolho, não sei como. Eu vou ficar um período sem comer, né? Estou no propósito de jejum. Então, não assusta não se você não quiser comer, está tudo normal. Eu amo a sua comida é deliciosa. Mas avisa, comunica, senão o povo entra em parafuso. O que está acontecendo com esse homem, com essa mulher? Ficou doido, pirou de um dia para o outro, parou de comer, né? Então avisa, comunica. Só que quando a gente fala do jejum, é uma comunicação ali interna. Não queira mostrar para as pessoas que você está jejuando. Jesus falou: quando você jejuar, não deixe só o seu rosto abatido, não fique com a aparência abatida para as pessoas: olha como ele é espiritual. O nosso jejum é nós e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa compartilhar na igreja: irmãos, eu estou em jejum, 7 dias. Isso, querido, não vale nada para Deus. Jejum é eu e Deus, é você e Deus, ninguém precisa saber. Essa comunicação aqui é só para as pessoas da família saber o que está acontecendo. Principalmente se você não tem essa prática e você está colocando algo novo, então é bom comunicar. Mas estabeleça qual é o propósito desse jejum. Pelo que você vai jejuar? Qual é o propósito? E reflita numa forma em que nesse período você abençoe alguém também. Que você use esse tempo que você está tendo com Deus de crescimento espiritual para abençoar alguém, para olhar para alguém e abençoar essa pessoa. Amém? Vamos juntos em mais um desses desafios. Desafios que vão ser transformadores. Fique de pé. Vamos orar juntos, assumindo esse compromisso. Feche os olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Deus, me ajude a viver com o Senhor um relacionamento
de intimidade. Me ajude a colocar em prática as disciplinas espirituais. Nesta semana, me ajude com o jejum. Me ajude a ter essa disciplina, a colocar como hábito na minha vida. Pois eu oro em nome de Jesus.